Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo da playlist aí de laboratório, e conforme a gente tinha prometido aí, a gente vai fazer uma série, tá, começando hoje aí, a respeito de algumas medições, tá, e testes em amplificadores, tá. A gente vai usar como base, aquele amplificador que nós montamos, com TDA 2003, nós vamos pegar como referência o próprio datasheet do componente, e a gente vai fazer alguns testes, para comprovar se realmente, aquilo que está no datasheet, está de acordo ou está bem próximo daquilo, tá ok? Eu vou falar um pouco sobre teoria como sempre, tá? E a gente vai estar montando aqui esses testes, esse setup de testes aqui, para estar mostrando para vocês, algumas dessas medições, ok? Então esse é o primeiro vídeo, vamos chamar de parte 1. E na sequência a gente vai estar fazendo outras medições e testes aí para vocês, ok? A gente já volta aí. Bom, pessoal, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, tá? É que não vai ser um vídeo, tá? Especializado, tá? Nessas medições, tá? Existem vários canais no YouTube, realmente especialistas em áudio, Então esse vídeo, como tem aí o conceito, do nosso canal, é um vídeo puramente didático, tá, gente? Para você ter alguns conceitos, para você poder fazer as suas próprias medições, tá? Então não vou entrar, num aprofundamento maior a respeito dessas teorias que a gente vai estar fazendo, conforme eu falei, não é esse o propósito do canal, tanto é que a gente vai estar usando um amplificador caseiro, gente, vamos deixar bem claro, é um amplificador, num único chip, a PCI dele foi tirada do próprio datasheet, e a gente vai aproveitar, esse amplificador montado e fazer alguns testes em cima dele. E algumas teorias, para você que monta o seu amplificador entender o que são esses conceitos, então volto a falar, não é um vídeo especializado, tá? É simplesmente para a gente ter os conceitos das medições, o que é e para que servem essas medições, tá ok? Hoje especificamente a gente vai medir potência, tá? Quantos watts, esse amplificador consegue me entregar, Para isso a gente vai ter que ter um pouco de teoria. Evidentemente eu vou procurar ser o mais claro, como sempre, mais claro possível, e a gente está entendendo, os conceitos das medições e testes que a gente vai fazer especificamente nesse amplificador, que pode ser aplicado a qualquer outro amplificador, tá? Primeiro, gente, no que se refere a equipamentos, o que nós precisamos de equipamento, Como a gente fala de áudio, obviamente a gente vai precisar de algum equipamento, que me gere o sinal para mim poder fazer esse teste, tá? Eu tenho aqui, um gerador de áudio, que eu já usei no último vídeo para mostrar para vocês, inclusive para falar sobre atenuação, ele é mais específico, tá, para testes de áudio. Ele tem algumas características, que os geradores de sinais e de funções não têm, tá? Mas posso usar um gerador de sinais? Pode, Eu tenho aqui um gerador de sinal da Minipa, tenho um outro ali, um JDS 6600, tenho um outro menor aqui da Ford Ram, Podemos usar qualquer gerador de sinais. O que a gente vai precisar, Um sinal básico utilizado em medições de áudio é um sinal senoidal, tá, de 1 kHz, tá? Então geralmente a maioria dos testes, utilizam esse sinal que qualquer gerador pode dar, tá ok? Quando eu for falar especificamente do gerador de áudio, eu passo para vocês mais alguns detalhes. Então, primeiro, o equipamento que você precisa para fazer essa sequência de testes que a gente vai fazer. Obviamente, um gerador de sinal, um gerador de áudio, um gerador de funções, uma fonte de alimentação, evidentemente, para poder alimentar o seu circuito, multímetro, gente, tá? Multímetro.
a gente vai precisar de um multímetro, né, que ele seja True RMS, né, ou seja, que ele me dê uma tensão real, vamos dizer assim, né, com as características dos multímetros True RMS, tá? Eu pretendo até fazer um vídeo depois para falar especificamente desse assunto, né, afinal o que é o True RMS, tá ok? Um multímetro analógico, tá? Eu vou estar explicando num próximo vídeo do porquê do multímetro analógico, né? O ideal para medições de áudio, tá? Seria um milivoltímetro AC, tá? Eu tenho até dois aqui milivoltímetros, né? Também vou explicar, ele é mais específico para essas medições de áudio. Eu vou explicar também porque, obviamente, não é só para isso, né? Mas ele é muito usado em medições de áudio, tá? A gente vai ver depois em sensibilidade, né? Obviamente, o osciloscópio, para a gente conseguir ver os sinais, né? A gente vai injetar um sinal na entrada do amplificador e a gente vai ver esse resultado na saída do amplificador. Uma outra coisa muito importante que nós precisamos ter é uma carga resistiva, tá? Porque é o seguinte, a gente vai injetar um sinal, né? E a gente vai tentar extrapolar para saber o máximo de potência que ele consegue entregar. Então, se a gente injetar esse sinal, principalmente 1 kHz, né, que é um sinal bem agudo, vamos chamar assim, e aumentar muito o volume, vai ficar insuportável a gente ficar aqui perto para fazer os testes. Então, o que se usa habitualmente, né? Se usa montar cargas, né, resistivas, simulando o alto-falante, tá? Como pode ser montado isso aí? Eu comprei, tá? Esses resistores aqui, não vai dar para ver aqui, mas são resistores, tá? De 8 ohms por 100 watts, ou seja, cada resistor desse aqui, né, é um resistor de altíssima potência, né? Ele tem 100 watts por 8 ohms, né? Então, o que eu fiz? Para testar em 8 ohms, eu tenho dois separados aqui, e para mim testar a carga de 4 ohms, né? Eu peguei, né, lógico, evidentemente a nossa velha lei de Ohm, né, eu vou falar um pouquinho a respeito dela. Coloquei dois resistores desse em paralelo, então eu passo a ter aqui 4 ohms para o meu teste, tá? E é justamente os 4 ohms que a gente vai utilizar, né? Ele está fixado aqui, né, com a pasta térmica. Isso aqui é um dissipador de calor. Evidentemente, dependendo da potência, ele vai esquentar, né? Então, para não danificar, a gente coloca um dissipador, né, para que ele dissipe essa carga. Tá? Mas para amplificadores de pequenas potências, gente, né, a gente pode usar resistores de fio, né? Resistores com uma wattagem um pouquinho maior. Eu tenho até com uns exemplos aqui, ó. Se você quiser montar uma carga, por exemplo, de 8 ohms, tá? Vocês coloquem 15 resistores de 120 ohms por 10 watts, tá? Ligados em paralelo, nós vamos ter então uma carga de 8 ohms por 150 watts, tá? Ou então, para 4 ohms, né, vocês vão colocar 11 resistores, tá? Isso aqui eu vou deixar descrito depois para vocês, de 47 ohms por 5 watts, né? Eu vou ter, todos ligados em paralelo, eu vou ter 4,27 ohms, tá? Muito próximo dos 4 que eu preciso, por 55 watts, tá? Então não necessariamente você precisa comprar, né, esses resistores aqui, né? Eu tenho já há bastante tempo, porque eu já faço teste com amplificadores há bastante tempo, né? Bastante tempo mesmo, né? Então eu já tenho muito tempo, tá? Mas para começar, esses resistores de fio, né, já servem muito bem, tá? Então eu vou deixar esses exemplos que eu dei aqui para vocês, né, de como montar essas cargas resistivas aí para a gente poder fazer o teste, né? Essa carga vai simular justamente o alto-falante e a gente vai poder aumentar o sinal, né, sem que o som do alto-falante, né, incomode a gente durante os testes, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: falei sobre os equipamentos necessários, né? A gente vai entrar num detalhe. Existe, por exemplo, equipamentos mais específicos, por exemplo, como esse aqui. Esse aqui, ele é um medidor, tá, automático de distorção, né? Ele mede o famoso THD, ou seja, a distorção harmônica total, né? Eu vou falar um pouco sobre esse equipamento, tá? Eu tenho também há algum tempo já. E ele mede a distorção harmônica, né, na saída, né, dos amplificadores, tá? Então a gente vai falar também desse tema, né? Então é um equipamento mais específico, tá? Quais os testes que nós vamos fazer, gente? Nesse primeiro específico, né? Primeiro é um apanhado geral, né,
do que vai ser essa série, né? Lembrando que essa de hoje é a parte 1 e a gente vai estar medindo potência, né? Volto a falar, não é nada especializado, é simplesmente uma teoria básica, né, para você mesmo poder fazer as suas medições e entender esse conceito, né? Então, quais os testes e medidas que nós vamos fazer durante essa série? Nós vamos medir potência, né, em watts, evidentemente. Nós vamos medir a sensibilidade, né, do amplificador, mas afinal, o que é sensibilidade? Tá? Você vai entender, a gente vai medir essa sensibilidade. A gente vai entender a respeito de um conceito muito falado, né? Que é resposta em frequência. A gente vai fazer medições e vai entender o que é resposta em frequência, né? O que é esse comportamento do amplificador. A gente vai falar de distorção harmônica total, né? Conforme eu falei já a respeito desse equipamento que eu tenho de medição. Outra coisa que é muito falado, o ganho, né? Deste amplificador, especificamente desse aqui que a gente vai estar medindo, né? O que é ganho, né? Como se mede esse ganho, qual a unidade de medida desse ganho, né? A gente vai entender um pouco também a respeito de impedância de entrada do amplificador e a impedância de saída, tá? Então esses são os principais tópicos, né, que a gente vai tratar nessa série, né? Espero poder ser o mais claro possível, né? Apesar de ser uma explicação simples, né? Esperar ser o mais claro possível nas explicações, né? Nada muito aprofundado, né? Evidentemente que para isso existem canais específicos, né? Existem muitos especialistas de áudio, tá? Que fazem esses tipos de medições muito detalhadamente, tá? O nosso propósito aqui é simplesmente didático, tá, gente? Nada profissional, nada para especialista, nada para audiófilos, né? Simplesmente puramente didático, tá? Tem alguns amigos aí no canal que fazem esse tipo de trabalho específico, né? Gostaria até de comentar aqui o Douglas N, né? Douglas N é um especialista aí na parte de áudio, ele faz muitos testes, né? Aquele que quiser conhecer o canal dele é Douglas N, né? Ele tem uma especialidade muito grande nesses tipos de medições, tá? Mas não é o nosso propósito, tá? Volto a dizer, o conceito do canal Electromakers Brasil é que qualquer um pode fazer, né, qualquer coisa ligada à eletrônica, né? Basta ter um pouco de teoria e vontade de fazer, né? Esse é o conceito do canal. Então vou estar preparando aqui a nossa primeira medição, né? Vou falar um pouco a respeito da teoria dessa medição, né? E evidentemente fazer a medição da potência e saber o que este amplificador me dá de potência realmente, tá ok? Eu vou preparar aqui e a gente já volta. Bom, vamos começar os testes então, né? Conforme eu comentei, tá? A gente vai usar como referência, né, para conferir o datasheet, né, desse TDA 2003, né? Lembrar, gente, que essa medição pode ser feita em qualquer amplificador, tá? Se você não tiver nenhuma referência, né, de quanto você pode fazer a medição normalmente, tá? Eu peguei um outro datasheet, gente, o mesmo componente, porém de outro fabricante, tá? Porque esse aqui, nos gráficos, tá? Eu vou mais à frente falar um pouco a respeito dos gráficos. Ele tá com uma qualidade muito melhor que o outro, tá realmente muito ruim a qualidade dos gráficos, tá? Mas não muda nada, tá, gente? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês também. Então tá aqui, ó. O que a gente vai fazer é o seguinte, é medir as características elétricas, tá? Então é o seguinte, lembrar, né, que todo teste ele tem condições para teste, né? Sempre levar em consideração. Então tá aqui características elétricas, né? Então a temperatura ambiente do qual foi feito, isso é tudo feito em laboratório, tá, gente, né? A gente fala aqui laboratório, mas não é um laboratório especializado, né? É um laboratório da Electromakers Brasil, para a gente estar mostrando as coisas para vocês. Então é o seguinte, testes realizados em laboratório específico, com temperatura ambiente controlada, a 25 graus, tá? Eu creio que deve estar mais ou menos isso aqui. A tensão de testes, tá? É de 16 volts, tá? Então já configurei aqui a minha fonte, ó, né? Para 16 volts. Eu coloquei aqui uma carga até 800 miliamperes, tá? Ele não vai chegar nisso, vai chegar próximo de 500, 600, no teste que a gente vai fazer. Mas a tensão que eu coloquei para o teste, né? Então voltando aqui no datasheet, ele está me mostrando que é 16 volts, né?
a condição de teste, né? Lembrar que ele pode ser alimentado de 8 a 18, né? Então, para esse teste e esses valores, foi utilizado 16 volts, tá? Então, isso é muito importante você olhar no datasheet, né? As condições de teste, para você fazer o teste, é de maneira igual ao que foi feito para apresentar esse datasheet, tá? O que a gente vai ver hoje é o seguinte: potência de saída, né? Output power, tá? A gente vai testar com uma carga de 4 ohms, tá? Numa frequência, eu não vou falar agora de distorção, mas na frequência aqui de 1 kHz, tá? Eu tô aqui com a frequência aqui próximo de 1 kHz, né? De 1000 Hz, 1192 Hz aqui, tá? Na realidade ele tem 4 casas decimais aqui. Então é 1 kHz, tá? Tá na escala aqui de 1 kHz, né? As condições que eu vou testar com uma carga de 4 ohms, tá? Então, falando em carga, gente, tá aqui a carga, né? Conforme eu falei para vocês. Salientar o seguinte, gente, como o valor ohmico ele é muito baixo, né? O que eu fiz, né? Lembrar que pelas fórmulas da lei de Ohm lá, dois resistores de 8 ohms em paralelo, né? Vai dar 4 ohms, tá? Quando eu faço a medição aqui próxima, né? Não sei se dá para ver bem aqui, ó. Eu vou fazer a medição aqui, né? Dessa carga aqui, 8 ohms, exatamente 8 ohms, né? Essa outra aqui, ó, exatamente 8 ohms. Essas duas eu liguei em paralelo, né? Eu usei um fio grosso, tá? Com uma garra aqui grande. Por quê? Eu usei um outro fio mais fino. Então o que acontece? Por ser uma resistência baixa, ele acaba somando a resistência do fio, a resistência desse outro fio, e acaba fugindo um pouco, né? Do valor, tá? Mas isso não tem importância, isso não é crítico, tá, gente? Porque se você olhar no datasheet, ó, são feitos testes aqui, ó, com 4, com 2, com 3,2 ohms, com 1,6 ohms, ou seja, ele trabalharia nessa resistência aqui, nessa impedância de saída ali, tá? Então eu vou medir aqui agora, né, os dois, né, em paralelo, vai me dar 4 ohms, né? Então eu estou medindo aqui direto, ó, né? Tá dando 4,1 ohms, né? E eu coloquei um fio mais grosso justamente, né, para não dar muita diferença, tá? Na somatória dessa resistência aqui, tá? Então tá dando praticamente 4,1, a mesma medida que eu tenho aqui. Eu usei um fio mais grosso, né, para poder deixar em paralelo aqui. Então eu tenho aqui uma carga de 4,1 ohm. Então é esse o valor que eu vou usar para fazer o meu cálculo, tá? Mas afinal, que cálculo é esse que eu vou fazer, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho aqui na minha teoria. Tá aqui a minha teoria, que é justamente a lei de Ohm, tá? Eu vou disponibilizar esse círculo aqui da lei de Ohm, né? Ele é muito interessante, é bom que vocês todos tenham aí na sua bancada, né? Então, o que eu vou calcular, gente, né? Primeiro que esse círculo de Ohm aqui, né? Essa figura aqui da lei de Ohm, né? Então, eu tenho aqui, para me calcular resistência, quais são as fórmulas, para me calcular tensão, quais são as fórmulas, corrente, quais são as fórmulas, e potência, né? Quais são as fórmulas, tá? Então, quando eu vou calcular agora a minha potência, né, eu vou usar essa fórmula. Potência é igual a tensão ao quadrado, ou seja, eu vou medir a tensão na saída do amplificador, tá, em cima da carga, né, de 4 ohms que eu vou ter lá, né? Então é o seguinte, aqui eu já tenho o valor, que é 4,1 que nós medimos. E aqui vai ser o valor que eu vou encontrar elevado ao quadrado dividido pelos 4,1. Eu vou ter quantos watts vai ter meu amplificador, tá? Mas existe algumas regras para a gente fazer essa medição, tá? Existe uma norma específica, né? Eu não vou entrar no mérito da norma, mas eu vou fazer o mais aproximado possível, né? Lembrar que nós teremos que ter algo em torno aí de 5,5, 6 watts, tá? Lembrar que componentes, gente, nunca vai ser igual um ao outro, sempre vai ter uma variação, tá ok? Então o que nós vamos fazer agora, né? Primeiro, né, ligar a nossa carga aqui na saída, né? Então tá aqui a minha saída, né? Eu tô colocando de vez o alto-falante a minha carga, né? Então tá aqui a minha carga, certo? O meu sinal de entrada, né, que vem do meu gerador de áudio que tá aqui, né? Eu vou colocar aqui na entrada. Lembrar, gente, que toda entrada de sinal em amplificadores sempre usar cabo, né, com malha, gente, com shield, né, ou seja, com aterramento, para evitar captação de ruído, tá?
Então eu tenho a entrada ligada e a saída ligada, né? O que me falta aqui? O que está faltando para mim? Está faltando eu ligar a alimentação. Então eu vou pegar minha fonte de alimentação aqui, lembrar que a saída, ó, só vou ter os 16 volts quando acionar aqui, né? Tanto é que a carga zerou porque eu não tenho consumo, né? Voltei, ó, tá parametrizado para 800 mA. Tô ligando aqui a minha alimentação, né? E por último, gente, né? Vou até puxar mais um pouco aqui, ó, para ver bem aqui. Eu vou pegar o meu osciloscópio para ver a forma de onda que eu vou ter lá e vou ligar onde esse meu osciloscópio? Na saída aqui, tá ok? Bom, eu estou numa escala boa ali de tensão, qualquer coisa a gente muda aqui, tá? Pretendo fazer um vídeo específico a respeito de osciloscópio, tá, gente? Falando sobre os analógicos e os digitais, tá? Isso é mais à frente aí. Se você quer que eu faça esse vídeo, coloque lá no comentário para a gente reforçar aí aquilo que todo mundo quiser fazer, tá? Então eu vou colocar aqui o meu osciloscópio, tá? Então eu vou ligar aqui, né? Já vai aparecer um consumo, né? Aqui o que está parametrizado, né? Ele vai dar próximo de 50 mA, 60 mA. Então eu vou ligar aqui, tá? Então tá lá, 56 mA que ele está consumindo, tá, gente? Sem ter nenhum sinal de entrada, tá? O que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou começar a injetar esse sinal, né? Ou seja, a amplitude minha aqui está zerada. Eu vou começar a aumentar o sinal aqui, ó. Pode ver que já começa, ó, a aumentar o sinal lá na saída, tá vendo? Ó? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a escala para a gente poder ver melhor, tá? Então é o seguinte, ó. Você pode ver, ó, zerou, né? Tô sem sinal. A minha corrente aqui, ó, é de 53 mA. Conforme eu vou aumentando, ó, ele vai aumentando o consumo, né? Eu estou injetando um sinal aqui e isso aqui é a minha saída, ó. Só que eu quero que vocês atentem agora a uma coisa que eu vou mostrar. Conforme eu for aumentando aqui, ó, né? Vou até melhorar aqui para a gente ver melhor a forma de onda. O que vai acontecer, gente? Ó, a forma de onda tá bonita, né? Ó, tá aqui, ó. É um senoide muito bonito, ó. Conforme eu vou aumentando, o que vai acontecer? Ela vai chegar a um ponto, ó, que ele vai acontecer o quê? Olha a ponta, né, aqui da senoide. Ele começou a distorcer, tá vendo? Ó, eu vou aumentar, ó. Isso significa o quê? Que ele passou, né, do máximo que ele consegue amplificar sem distorcer o sinal. Ou seja, aqui seria o máximo. A partir daqui, ó, ele começou a deformar, significa o quê? Ele começa a distorcer, né? A gente vai falar depois em sensibilidade, né, para a gente entender realmente o que é isso aqui. Significa o quê? Que ele amplificou o máximo que ele poderia sem distorcer o sinal, tá? Eu vou diminuir aqui, porque quando a gente chega ali em meio ampere, aqui já começa a esquentar, ó, né? Já começou a ficar morno. Para isso que obrigatoriamente tem que ter o dissipador de calor, né? Então significa o que, gente? Ó, eu vou aumentar aqui, né? Vou aumentar de novo. E ele tem que ir até o limiar de começar a distorcer. Limiar é o seguinte, gente. É o ponto máximo que ele consegue amplificar o sinal, né? Lembrar o seguinte, o que eu estou simulando aqui? O sinal de entrada, a música, vamos dizer assim. Vamos imaginar que é o volume. Eu estou aumentando o volume. Chegou aqui, ó. Até aqui o som estava bom. Aqui, né? Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho para ficar mais fácil, ó. Para isso que tem, gente, essa atenuação para me ter um melhor controle, tá? Então eu estou aumentando, né? Até aqui o som tá bom. A partir daqui, ó, ele começa a distorcer, o som começa a ficar ruim, né? Então qual é o ponto ideal para me fazer a medição? É o máximo sem a distorção. Então vamos imaginar aqui, ó, tá? Eu vou fazer a medição com o multímetro agora, tá? Lembrar o seguinte, ó, eu vou medir na escala de tensão alternada, tá? Quantos volts eu tenho na saída, tá? O osciloscópio me dá isso, mas eu quero fazer com o multímetro para vocês terem esse tipo de medição. Então eu vou medir aqui, ó, quantos volts eu tenho na saída. Vamos olhar lá, 4,73. Vamos considerar 4,73, tá? Então guardem bem esse número, 4,73, ok? Vou diminuir aqui agora de novo, 4,73, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, né, só para a gente entender. Então a tensão medida, né, foi 4,73 volts, né? A minha carga, gente, se vocês se lembram lá, né,
ela está em 4,1 ohms, tá? Pela lei de Ohm, gente, né, conforme eu falei, o que é a potência? Potência é igual tensão ao quadrado vezes a resistência. Então eu vou colocar aqui, potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. A minha tensão ao quadrado é 4,73, né, volts ao quadrado dividido por 4,1, tá? Vou pegar minha calculadora agora, vamos fazer. Então a minha potência é igual, né, vamos ligar aqui, 4,73, né, ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né, vai dar quanto? Vai dar 22,38, vamos arredondar, 22,38 dividido por 4,1, né? Então eu vou pegar esse valor, dividir por 4,1. Dividido eu vou ter quanto? 5,45 watts, tá? Então, de acordo com a medição que eu fiz aqui, né, eu vou até grifar, eu tenho quanto? 5,45 watts, né? Vou só conferir a conta aqui, ver se está tudo certo mesmo. 4,73, opa, 73, né? Vezes ele mesmo, que é o quadrado, né? 4,1 dividido. É isso mesmo, 5,45 watts. Vamos dar uma olhada no datasheet, gente, né? 5,45. O que o datasheet me fala? 5,5, né? Até 6 watts. Então, realmente, né, esse amplificador, o TDA 2003, ele me dá, né, a potência, né, prometida aqui, certo? Eu usei as mesmas características, né, de teste, ou seja, a temperatura ambiente ela não é controlada, infelizmente, gente, o nosso laboratório não chegou a esse nível, né, de controlar a temperatura, né, mas vamos considerar 25 graus, 16 volts está aqui, os meus 16 volts, né, a minha carga de 4 ohms está aqui, né, o meu sinal de 1 kHz, né, eu vou até grifar ele aqui, ó, o meu sinal de 1 kHz, ele está aqui, né, o que eu tenho que fazer? Vou aumentando o sinal, né, até acontecer o que? Até estourar a ponta ali, ou seja, até eu entrar, né, ou seja, em distorção, ou seja, distorcer o sinal. Isso aí não é potência, gente, é sinal distorcido. Até aqui, ó, é o máximo, né, que o meu amplificador consegue amplificar sem distorcer. Quando a gente for falar de sensibilidade, eu vou explicar um pouco mais a respeito disso, tá? Mas é o sinal que eu consigo fazer, né? Baseado nisso, ó, quanto eu tenho de consumo? De 50, né? Eu já fui para 560 miliamperes, né? Meio ampere, né? Já tá, ó, bem quente aqui já. Por isso, né? É normal esquentar? É normal esquentar, gente, né? Existe aqui as características aqui de temperatura, né? Ele consegue trabalhar até 150 graus. Eu não vou fazer isso, evidentemente, mas se colocar um termômetro aqui, a gente consegue medir, né, a temperatura que ele estaria trabalhando, né? Então, eu vou diminuir aqui de novo, né? Então, eu comprovei realmente, gente, né, que eu tenho, né, aquilo que ele me promete, né? Ou seja, 5,45, aqui está dizendo que é 5,5, né? Tipicamente 6. Altera um pouquinho em função do fabricante, né, evidentemente, né, altera um pouquinho de CI para CI, de componente para componente, né, nenhum componente é exatamente igual ao outro, tá? Mas só para a gente confirmar realmente aquilo, né, que a gente prometeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Esse é o primeiro vídeo, né, dessa série que a gente vai fazer, que é testes em amplificadores, né, testes e medições em amplificadores, né? Para aqueles que não são inscritos no canal, faça a sua inscrição, né? Se você assistiu, gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário, dê sugestões para que a gente traga cada vez mais informações mais legais para vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fique ligado, né? Porque no próximo vídeo a gente vai falar de um outro assunto muito interessante em medições de amplificadores, ok? Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook. Obrigado, pessoal, e um abraço.